Só escolher aí. E o Pedro Galosa, lá de Campinas, a galera também já conhece. Tá aí. O André vai explicar aqui, porque a gente tem algumas perguntas já pré-pensadas para fazer para eles, para a gente dar uma discutida aqui, mas a gente também vai ter aí um momento que vocês também podem perguntar, só que aí vai ser via Instagram. Fala aí, Andrezão. Fala aí, galera. Então, a ideia é assim, a gente trocar uma ideia, bater um papo, conhecer um pouco da vida do Galosa, do Zé Bruno, da experiência que eles têm vivido ao longo de toda a caminhada. E aí a gente queria contar também com a participação de vocês, perguntando qualquer coisa relacionada ao chamado, missão, como que eles influenciam a sociedade através do ministério deles. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, a gente pede para mandar um direct para o Instagram da Geração Oceânica. Beleza? Então podem mandar aí direct com as perguntas que vocês quiserem fazer para os nossos convidados. E aí, conforme a gente for conversando aqui, eu vou fazendo algumas perguntas. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Quem quiser fazer pergunta, abre lá e manda no direct da Geração Oceânica. Tranquilo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença. A gente está muito feliz mesmo. Zé Bruno, Pedrão, Marcão já é da casa. E o tema da conferência é Chamados para Avançar. A gente tem focado muito nisso aqui ultimamente, com a galera dos jovens, do UP também, dos adolescentes. E a gente tem sentido esse chamado mesmo, assim, de Jesus. Primeiro ele transforma a nossa vida, ele traz a gente para esse universo dele de amor e tudo mais, e a gente pensa muito assim, cara, as pessoas que estão lá fora precisam conhecer Jesus, elas precisam realmente conhecer esse amor que eu conheci e tudo mais, e eu já vou começar com uma um pouco aberta aí para vocês três, quem quiser começar respondendo, mas a gente ouve muito aquela questão assim, a gente tem que pregar com as nossas atitudes e tal, papapá, se preciso for, a gente usa palavras, né? Vocês já devem ter conhecido isso. Aí a minha primeira pergunta para vocês já de cara vocês acham que é possível um cristão pregar o evangelho apenas com atitudes? Sendo um bom cidadão, um profissional, um bom aluno, na concepção de vocês, qual é a importância da gente falar de Jesus? E aí, quem quiser começar respondendo aí. Primeiro os convidados de fora. Aquele silêncio do pânico. Legal, boa tarde, galera. Eu tenho pensado um pouco em questões parecidas com essa, principalmente no momento em que está tão em alta, tão em destaque essa questão do antiético, né? Ou de posturas socialmente falando que são não só no meio cristão, mas numa sociedade geral questionadas. Isso, e aí eu não preciso nem entrar em detalhes sobre isso, a gente está vivendo uma série de questões no país relacionado a isso, que faz com que uma postura de reação surja em qualquer cidadão do bem, de ser ético, moralmente correto, um bom pai, um bom marido, boa esposa, bom profissional e etc. Que eu vejo isso muito mais numa questão de graça comum de Deus mas alguém falou que estava com calor. Meu Deus, está mandando água viva lá. E aí a gente vem. Fala que o teu servo ouve. Pedrão não estava na programação, Tá não, vendo? mas o pessoal estava com calor, mandou água do alto. É aquela irmã ali, ó. Veio sobre ti, irmã, recebe agora. Então, assim, nós temos na nossa sociedade pessoas que são moralmente boas, que têm características
corretas, éticas, e não necessariamente são discípulos de Jesus, né? E quando um seguidor de Jesus se envereda por esse caminho de que tem como eu pregar o Evangelho só com a minha postura, isso me soa um tanto quanto antropocêntrico, porque o Evangelho aponta para uma pessoa que não sou eu. Então, eu preciso, com a minha vida, representar Jesus, mas quando o holofote vem para mim, eu preciso direcionar para Jesus. E não tem como isso acontecer sem que eu fale, verbalize a razão da minha fé e a razão de posturas corretas, etc. Posturas do reino de Deus isso faz parte do discípulo de Jesus. Nós ouvimos, temos escutado isso aqui ao longo desses dias. Eu saio daqui, eu carrego a vida de Jesus. Mas num momento tão polarizado entre a corrupção e a ética, eu creio que existam pessoas aqui que não sejam discípulos de Jesus, mas pela graça comum, pela imagem e semelhança de Deus, elas também são contra a corrupção e elas querem viver uma vida moralmente boa, mas eu não posso me misturar com isso aqui no sentido de que isso vem de mim mesmo, okay? Porque senão eu continuo construindo um mundo antropocêntrico, né? E nós vivemos numa perspectiva do reino de Deus teocêntrico. Então eu preciso apontar para Jesus com a minha vida, mas eu preciso verbalizar qual é a razão da minha fé. Não. Eu fico por último. Para falar assim, igual o deles. Eu acho que não sei se nós podemos chamar de polêmica, mas a dialética, essa discussão, ela só existe por causa do contexto. Se nós não tivéssemos o contexto que a gente tem, eu não sei se nós estaríamos muito preocupados com a ordem dos fatores, se elas de verdade alteram o produto ou não. Jesus chega em Samaria e ele não vai pregar para a mulher samaritana. Ele procura um caminho alternativo, sei lá. Ele senta no poço, não era para conversar com uma mulher, nem tampouco samaritana. Parece que a conversa não vai dar nada e de repente a coisa vai mais fundo do que o poço. Já quando ele ia na sinagoga, ele tomava a palavra e me mandava bala e falava, antes de qualquer coisa. No meio do povo ele usava parábolas e às vezes nos discursos ele era direto, mas em momentos de sinais e de cura, nem precisava dizer nada. Eu acho que o nosso contexto de debate entre o que é certo diz mais respeito à nossa cena latino-americana e o debate depois de Lausanne sobre eu primeiro prego e depois eu faço, ou primeiro faço e depois eu prego. É verdade. Eu costumo pensar assim, eu vou viver. Entre a ortodoxia e a ortopraxia tem a ortopatia. Não basta eu saber o que é certo e fazer o que é certo. Esse é o movimento que nós fazemos. O que está escrito certo? É assim que eu tenho que fazer. Mas me parece que nas Escrituras, uma doutrina certa provoca uma transformação. Então, a minha ortopatia, eu sou alguém diferente a partir do que eu conheço. Eu não faço o que eu faço porque eu conheço, eu faço o que eu faço porque eu fui transformado por Cristo. E eu acredito que há momentos em que você está diante de uma situação e você não vai recorrer a uma teologia. Então, tem um cara atropelado na sua frente,
Você pode abrir um livro e procurar ou ir pesquisar no YouTube ali em 5 minutos. Se você primeiro socorre o cara, primeiro você faz o papel de bom samaritano e leva para uma hospedaria, ou se você fala, se ele morrer eu vou pregar aqui e não chama a ambulância. Eu acho que se eu sou alguém conduzido pelo Espírito Santo, para cada caso é um caso. Eu tento não fazer as coisas por uma lógica matemática, mas isso aqui é só uma opinião, né? Para a gente não entrar numa loucura de a gente ficar debatendo qualquer tipo de praxis sem ter lógica do que a gente faz, porque mesmo sendo cristãos e crendo na coisa certa, a gente ainda assim faz o errado, né? É óbvio que a gente deve discutir essas coisas, elas são importantes. Você debater talvez te ajude a depurar a tua consciência, o lugar que você está dentro do reino, a mente de Cristo que a gente deve ter, o sentimento correto que a gente deve ter, mas o que Cristo espera é que a compaixão dele esteja em nós, seja no falar ou seja no agir, que também no fim das contas eu não sei se a gente consegue separar muito bem, a não ser no fato de ter retórica e atitude, que também são 2 compartimentos que a gente separa as coisas, né? Mas eu procuro não fazer isso de forma técnica, ler a situação e pedir graça de Deus, para que nada seja feito de maneira fria e mecânica, né? É um caminho. Eu creio também nisso. Quando você encarna os valores do reino, quando você é transformado conforme as mensagens que estão sendo compartilhadas aqui, não existe essa postura comportável, assim, de compartimento, de agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, eu estou vivendo. Às vezes a pregação, se de fato eu não encarnei o Evangelho, se de fato eu não ressuscitei em Cristo, se de fato aquilo não é verdadeiro, está só no âmbito da religiosidade, a pregação até se volta contra mim, porque as pessoas não têm problema com Jesus, as pessoas têm problema com uma imagem distorcida de Jesus, que muitas vezes nós passamos para o mundo. Então, eu estava brincando agora há pouco ali, mas assim, é o que o cara endemoniado falou lá para um fariseu: a Paulo e a Cristo eu conheço, mas assim, você eu não conheço não, partiu para dentro. Então assim, se a gente prega algo que de fato não é encarnação na gente, não virou a gente corre o risco de sofrer o dano de passar para as pessoas uma ideia distorcida de Cristo e sofrer também a consequência de uma postura mentirosa, de uma pregação mentirosa para as outras pessoas. Então, eu creio nisso que os irmãos falaram. Quando você se torna mesmo a habitação do Espírito, você vai cumprir o ID, indo viver na vida de vocês, e aí, de fato, que Pedro falou é verdade. Quando alguém começa a falar, pô, mas você é tão maneiro, você é tão legal, na hora, se você está cheio do Espírito, você vai remeter aquela glória para Cristo. O Ricardo Costa que fala, não, porque tem uma outra pessoa vivendo dentro de mim, né? E aí você já começa o papo ali, e aí começa a dar glória a quem é digno de glória. Agora, isso tem que acontecer, como o Zé falou, cara, na vida, você vai vivendo, você vai tendo contato com as pessoas vão percebendo o bom perfume de Cristo, e quando elas ficam positivamente incomodadas, você aponta o holofote para a direção correta. Vou tentar entrar agora num assunto também para entender um pouco qual o ponto de vista de vocês, né? Em meio a uma cultura que a gente tem visto hoje, em que muitas pessoas veem o cristianismo como uma cosmovisão um pouco ultrapassada, quais seriam, assim, os principais desafios, ao ver de vocês, para que um jovem, um adolescente consiga pregar o Evangelho de uma forma mais eficiente? Óbvio que entre muitas aspas, mas no sentido da gente conseguir ser eficaz para realmente levar o Evangelho que transforma um coração, uma vida, assim.
Então, agora me perdoem, eu já começo, que aí eu faço, agora faz o caminho contrário, depois deixa lá com o Pedrão. Então, a luta de cosmovisões a gente vai ter para sempre, e é fundamental, numa cultura humanista como a nossa, que supervaloriza o ser humano, a nossa inteligência como uma divindade, é importantíssimo nós cristãos termos um entendimento, um conhecimento e uma paixão pela nossa cosmovisão. O que às vezes me preocupa é ver em alguns cristãos uma saudade do Egito. Isso é assustador. Isso é assustador. Às vezes eu estou em alguns arraiais, conversando com alguma galera, que eu vejo algumas falas em que a cosmovisão equivocada gera mais atração, mais admiração. E aí esse camarada não vai conseguir falar com paixão, não vai conseguir viver com paixão, não vai conseguir colocar no outro aquela pulga atrás da orelha, do tipo... Porque é importantíssimo eu ter um conhecimento também intelectual do que é cristianismo, dos valores do reino, do posicionamento do reino, para quando eu estiver na vida, eu conseguir mostrar para o outro o calcanhar de Aquiles daquilo que ele depositou a sua crença. Que todo mundo tem uma cosmovisão, todo mundo tem uma forma de enxergar a vida, e de colocar prática, de agir, de reagir. E você, com amor, para mim esse é o desafio maior, é você, com amor, mostrar para ela que onde ela está pisando é areia movediça. Mas acho que o grande desafio é o cristão, de fato, estar apaixonado pela cosmovisão de Cristo, pelo óculos de Cristo. O que tira a nossa força é quando no nosso meio existem pessoas que ainda questionam, poxa, mas lá no Egito aquela cebola podre era maneira, cara. Aí cara, isso quebra, mina as forças. Então, a gente tem que... quanto mais eu conheço aquela pessoa que me ama, mais o meu amor, a tendência é o meu amor por essa pessoa aumentar. Então, eu não tenho como me apaixonar por alguém que eu não conheço. Então, eu tenho que conhecer a Cristo, eu tenho que conhecer o reino, eu tenho que conhecer os valores do reino, eu tenho que me apaixonar por isso. Isso vai transpirar em mim, eu vou fazer esse serviço de expor o reino com paixão. É isso aí. Há uma palavra que estava na pergunta, que também acho que vale a pena a gente tocar no ponto, é sobre a eficácia. Isso também é um perigo. Nós temos uma tendência de fazer tudo virar fórmula, que daí eu aplico a fórmula e reproduzo a fórmula e a coisa dá certo. E tem que dar certo. E Deus não é uma máquina de Coca-Cola que você põe a moeda, aperta o botão e sai a Coca, né? A vida é longa, passa muito tempo. Isso que o Marcão falou, acho que é o ponto nevrálgico fundamental, porque você começa a enxergar você mesmo, e você tem uma paixão verdadeira por Cristo. Aliás, a maneira como você enxerga a vida e o sofrimento do próximo muda. E a sua paixão por pregar o Evangelho é porque você de verdade está sentindo a dor de quem está sentindo. A palavra eficácia, até mesmo a palavra relevância, pode se transformar numa espécie de orgulho, em que eu quero que alguém venha para o nosso time. Mas não é esse o ponto. O que está em questão não é o quanto a gente vai conseguir, isso pertence a Deus. A gente prega, rega, planta e rega, Deus dá o crescimento. A compaixão nunca vai acabar. Talvez por causa dela, vai ter momentos que você vai ser muito incisivo, porque você nota que ali é muito necessário. Em outros momentos, por causa da compaixão, você vai devagar, porque você não quer perder a pessoa. Às vezes, pela compaixão, você vai abraçar e dizer: amigão, você precisa conhecer o que eu conheço, porque isso aqui está mexendo muito comigo, e tem que ter mexido com você antes. E há momentos em que você vai falar: eu não vou entrar em debate, porque eu posso ganhar o debate e perder a pessoa. Eu não vou fazer isso, alguém vai encostar em você e falar: não, você tinha que ter falado. Você fala: não, agora não. Eu estou interessado em coisas muito maiores do que só... Você ficou envergonhado lá na frente, o que falaram da igreja, deixa falar, falaram muito de Cristo. Eu vou continuar na minha toada, porque eu estou pensando, tudo que eu puder fazer
eu vou fazer por amor e por compaixão a quem está perdido, porque dói em mim vê-lo assim. Então, só toma cuidado com a formulinha, não tem fórmula. E nós vamos conviver, infelizmente, talvez você vá conviver, tua vida vai passar, de você ver gente que vai dizer não. É triste. Ou pode ser que você já conheça alguém que disse não, relaxa, se ele é novo, a vida dá muita volta. Dá muita volta. E pode ser que um dia tudo que você falou ainda faça sentido. É verdade. A gente tem aquela coisa assim, quer saber de uma coisa? Eu não falo mais, porque ele não quis. Isso relaxa, cara. Parece que é uma coisa de orgulho pessoal, da eficácia do meu método de evangelismo. Não, lança a semente, ama. E só não esquece que Jesus curou 10 leprosos e ele sabia, porque ele sabia antes e depois de todas as coisas, porque ele é antes de tudo e depois de tudo. Ele sabia que só um ia voltar, mas é muito louco ver ele fazer o bem para os 10, né? Alguém pode até dizer não para ele, pode, mas não por qualquer outro motivo a não ser não querê-lo. Então você vai ser um caminho de graça e de amor, e cuidado com a eficácia. Eu só queria colocar um pouco algo sobre cosmovisão, porque a gente vive num tempo onde eu tenho visto uma supervalorização de cosmovisão, em detrimento de se viver a cosmovisão. A gente supervaloriza os desafios da nossa geração. Todo mundo sempre acha que a sua geração é a pior, é a mais desafiadora de se acolher o Evangelho, ou de ser alcançada pelo Evangelho. E nessa de discutir cosmovisão, e aí entra nisso que o Zé falou e tudo mais, a gente perde o aspecto do amor, que é a base da nossa cosmovisão. Mas eu tenho tentado gastar mais tempo vivendo a cosmovisão do que descobrindo a cosmovisão. Eu acho que a igreja precisa gastar mais tempo vivendo a cosmovisão cristã do que tentar descobrir os pontos difíceis e desafiadores da cosmovisão dessa geração e etc. Porque eu vejo as Escrituras sempre caminhando com o reino de Deus avançando, independente da cosmovisão vigente. A gente esquece que isso tudo aqui que a gente está fazendo diz respeito a um projeto, eu vou chamar assim, propositalmente, que é o único que o próprio Deus disse, vai prevalecer. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então a gente tem que parar de ter medo de cosmovisão diferente da nossa e começar a viver a nossa cosmovisão entendendo o que é. Aí eu preciso ter a experiência com a cosmovisão, viver a cosmovisão, porque chamou a gente de experiente, né? Chamou a gente velho. Porque é isso que vai fazer com que eu não tenha medo do desafio. Eu tinha que estar no meio aí, cara, de vocês dois. Porque é isso que vai fazer com que eu viva de fato o desafio sem o pragmatismo, sem a questão da fórmula e etc. E eu vivendo a minha cosmovisão, vivendo a cosmovisão cristã, entendendo que ela, se eu me rendir ao Evangelho, ela é a cosmovisão que diz respeito à raça humana, à criação e etc. E independente de qual embate eu tenho, de onde eu estou vivendo, vivê-la vai fazer com que prevaleça todas as perspectivas que se encaixam no reino de Deus e alcance de outras pessoas, etc. Mas menos discussão sobre cosmovisão e viver mais a cosmovisão cristã. Legal. Tem uma pergunta aqui. Eu queria fazer uma réplica. Então, Pedrão, eu creio nisso que você está falando, só que nos dias maus que nós estamos vivendo hoje, vai dar um testemunho da nossa realidade aqui de Niterói. A gente tem sentido literalmente na carne, aqui na carne enquanto ser humano, não na carne enquanto desvio.
que o credo, as pessoas acreditando que valores humanistas são valores cristãos. Então, às vezes, por causa da nossa posição como pastor, como aquele que fala, ó, não pisa aí não que vai cair. Às vezes a gente tem que investir tempo nisso, que é desgastante mesmo. Eu tinha que estar vivendo os valores do reino. Só que tem gente caminhando com a gente, que ama Jesus, mas está tão intoxicado, tão encharcado de credos e valores completamente antagônicos, e começa a caminhar aqui achando que, às vezes, eu que estou aqui falando, ó, não pisa aqui não, aí o cara vai falar, não, ali que tem que pisar. Eu falei, não, não pisa ali não. Então, às vezes é desgastante, mas eu creio que faz parte dos dias maus que nós estamos vivendo hoje, de você ter que investir tempo em ter que explicar que a grama é verde. A gente chegou nesse ponto da nossa vida, de ter que explicar para um cristão, não é para um não crente não, é para o cara que confessou a Cristo, que se batizou, explicar coisas como o Clóvis estava pregando aqui há pouco, coisas óbvias. Você tem que falar para o camarada que, amigo, olha só, é isso aqui que você tem que beber, não é isso aqui. E o cara ainda achar que eu é que sou o equivocado. Então, a gente, de fato, o maravilhoso é viver a cosmovisão. Então, você sendo sal e luz, quem está de fora vai olhar e falar, cara, eu não conhecia essa parada, eu não conheço ninguém que viva desse jeito, né? Mas às vezes se faz necessário, e eu confesso para você que não é agradável, não é agradável. Deixa eu só, depois da tréplica, sei lá, a réplica, a tréplica. Não, quando eu digo nessa questão do tempo que a gente investe discutindo cosmovisão, de maneira alguma eu quero dizer que elas não são diferentes ou que não haja diferença, etc. Sim, há. O que eu vejo muitas vezes, Marcão, isso é geracional, ok? Toda geração tende a olhar para a cosmovisão vigente, contrária ao Evangelho, superdimensionando a outras gerações. Entendeu? Então, eu entendo, nós vivemos hoje, e aí, se for pontuar aqui, a gente vai levar muito tempo, então essa não é a questão, mas sim, é fato que existem peculiaridades dessa geração que destoa completamente da cosmovisão cristã, e uma vez que eu, então, me rendo ao Evangelho, etc., faço esse caminho, é inegociável, várias questões, né? E aí sim, a gente vive sempre essa tensão entre abrir contenção da cosmovisão cristã com a cosmovisão atual. E aí, plenamente, é óbvio que a gente tem que confrontar isso, a gente não tem mesmo que abrir contenções. Por isso que eu digo assim, existe uma cosmovisão bíblica, cristã, que ela independe de época, ela é imutável em relação à sua essência, e a gente sempre, as gerações, vive a tensão de viver essa cosmovisão em contraste com a cosmovisão vigente, e aí líderes, pastores, né, sim, precisam o tempo todo lidar com isso. Infelizmente, a gente lida com isso, mas Jesus também lidou com essa questão, né, tendo que corrigir arestas. Depois a gente tem os apóstolos, a igreja crescendo, mas eu só não acho que a gente precisa temer. Um monte de gente foi embora, dura essa mensagem, né? E aí vem um ponto que o Zé falou interessante, e ele amou essas pessoas. Porque quando ele fala com o jovem rico e o camarada, o texto fala que o amando, ele deixou ir. Então, o que eu penso que nós precisamos ter mais consciência do que é a cosmovisão cristã e qual é o peso dela na história. Ela não é a mesma do que qualquer outra. Então, esse é um ponto que a gente precisa... Legal, legal. Eu queria voltar só num ponto que o Zé Bruno tocou em relação à eficácia e já emendar numa pergunta que foi feita aqui por uma pessoa. E aí, se você quiser falar mais um pouquinho, Zé, desse ponto de vista. A pessoa tem uma crise de ser crente há bastante tempo e nunca ninguém ter se rendido a Jesus por meio da sua vida. E isso
pode ter a ver com o lance da eficácia, da gente querer ver o resultado pelo nosso braço, né, através do nosso esforço. E aí ela pergunta, como eu posso ser mais útil para o reino de Deus? O sentimento é nobre. Paulo, quando escreve aos Coríntios, logo no primeiro capítulo, ele faz uma lembrança aos irmãos da cidade de Corinto, dizendo assim, pô, eu acho que eu não batizei quase ninguém aí. Batizei os da casa lá de Estéfanas, acho que o Crispo, mas eu não estou lembrando se batizei mais alguém. E olha que esse foi o cara que tomou muita vara no lombo por amor ao Evangelho. Me parece que ele não fazia esse tipo de contabilidade, mas eu entendo que, em parte, nossa cultura evangélica, cristã, a gente não pode negar que existe um pouco disso. O que você fez já pelo Evangelho? O que você fez por Cristo? E quantas almas foram salvas pelo... Seja lá quantas forem, não foi por mim mesmo que ela foi salva. Eu acho que nós não temos controle dessa coisa. Isso nunca deveria estar no nosso currículo, sabe? Você apresenta o seu currículo, quantas almas você levou a Cristo. É que desde a nossa escola dominical, da classe Joias de Cristo, você tem estrelinha na coroa, meu. A gente fala de graça, mas ensinamos meritocracia desde pequeno para as crianças na igreja. Nós produzimos os monstrinhos que nós somos depois. Porque a gente fica nessa de... nesse aspecto, isso que o Pedro falou é muito importante. Vive a vida. Você não sabe. Porque pode ser... Eu estava contando para ontem, quinta-feira, numa reunião lá na igreja, que eu me converti numa igreja batista, no bairro que eu moro até hoje, no Ipiranga, em São Paulo, e ela foi fundada por imigrantes russos, búlgaros, que vieram da Europa, na década, acho que de 40, 50, eu sei lá, foram trabalhar no interior de São Paulo, perto de Tupã, numa colônia agrícola, e eram cristãos. Foi uma espécie de missão por imigração. Isso faz parte da nossa história. Você tem imigrantes enviados para o Brasil e você tem profissionais que depois a República abriu espaço, depois do Império, e vinham cristãos. No começo não queriam que viessem protestantes, mas depois abriram para isso. Está na nossa história da missiologia no Brasil, da missão no Brasil. Eles foram desse grupo aí. Depois mudaram para São Paulo e, como eram cristãos, compraram um terreninho e abriram uma igreja, cara. Uma vizinha da minha casa, eu era garoto, tinha 10, 11 anos, passou na porta, estava orando, Deus falou alguma coisa com ela sobre a minha mãe, que nem era cristã, nada, minha mãe ia fazer uma cirurgia, estava ultra preocupada, a vizinha veio, falou, Deus me incomodou, não sei se você acredita nisso ou não, falou do Evangelho para ela foi à cirurgia, viu Deus agindo de uma maneira incrível, porque ela era para ela ter morrido, volta para casa e fala, foi o que a vizinha falou, tem uma igreja de crente aqui, eu vou para lá. Passou a mão em mim, no meu irmão, e vão para a igreja. E eu chego lá, é uma igreja que os caras vieram lá da Rússia, da Bulgária, e foi para trabalhar numa colônia agrícola, muda para São Paulo. Assim, fico imaginando se os pais desses casais que vieram tentar a vida no Brasil, por acaso ajudaram esses jovens recém-casados com a passagem para imigrar, não sabem que eles deram dinheiro e a minha conversão estava ligada a isso, cara. Aleluia. O reino de Deus não tem contabilidade, porque também não é mérito nosso. Então não se preocupe se você fez, se você não fez, não que você não deva ter a motivação de você sair por todo mundo e pregar o Evangelho e viver o Evangelho, claro que sim. Mas não porque você está numa competição de quem fez mais ou menos. O sentimento é nobre, por isso tem que ter. Essa crise ela tem um lado muito positivo. Senhor, de me levar à oração, me levar a uma devoção, quebrantamento, transformação mais da minha vida, descobrir meus dons, meus talentos, ficar de antena ligada quando Deus abrir uma porta, porque é ali que Ele quer me usar. Mas saber que essa crise, você não sabe, de repente já levou muita gente a Cristo, que você nem imagina, coisas que você fez. Um dia você deu uma oferta especial para missões e o cara está lá no Congo. Cara, você tem parte nisso. Aleluia. Porque isso é o reino de Deus. É Deus produzindo através de tudo e todos, né?
Você me permite, Zé, você falou num ponto que eu acho que é crucial em toda a sua fala, né? Que desde o início a gente aprende isso nas escolinhas dominicais e tal, a gente ouve da graça, mas a sensação que dá é que parece que todo o ensino é feito com base em meritocracia, que a gente realmente tem que fazer tal. Me parece que a linha é muito tênue, né? Entre essa questão, cara, é graça o tempo todo, mas ao mesmo tempo existe uma ordem de Jesus, de que a gente precisa realmente anunciar o Evangelho e viver com base em tudo que a gente falou aqui. O que você diria para uma pessoa que, de repente, ouve isso, é pela graça e tal, então deixa que Deus faz e talvez eu não tenha tanta parte nisso. Como que isso... exatamente, como que você explicaria essa diferença entre as duas coisas, que, a meu ver, parece que existe realmente uma linha que é muito tênue entre, cara, ou Deus faz, ou Deus me usa para fazer e tal. Como que você desenvolveria, de repente, um argumento para alguém que talvez só use isso como desculpa? Enfim. A gente nunca vai responder isso. Nós vamos ter a nossa voracidade arminiana com a nossa paz calvinista, sempre. Muito bom, muito bom. Eu não acho que existem dois lados, eu acho que é o mesmo lado. Um amigo me contou uma historinha, o Levi, ele me contou uma historinha que eu achei muito interessante. Uma mosca, lá de São Paulo, voando ali por Congonhas, entra num avião, e o avião está vindo aqui para o Rio de Janeiro. E nesses 45 minutos, ela passa pela cozinha, ela vai no compartimento de bagagem, ela vai até a cabine, ela volta, ela foge de um cara que tentou bater, né, nela e vai, e voa, dali a pouco abre a porta e ela sai. Quando ela sai, ela encontra uma mosca carioca, uma mosca. Uma mosca se encontra com uma mosca. Aí a mosca pergunta, e aí, de onde tu vem, meu? Vem de São Paulo, eu sou uma mosca paulista, tal, branca, a mosca paulista. Mas como é que tu veio? Eu vim voando. Veio voando, e é verdade. Ela veio voando. Mas eu acho que nós, nessa vida, nós estamos dentro de um avião e a gente está voando. E a gente não deve parar de voar. A gente está pregando, nós estamos... Eu nunca posso imaginar que é porque eu fiz isso que uma pessoa vai se converter. Eu nunca posso imaginar que é a minha atitude que vai levar alguém a alguma coisa. Eu nunca posso trazer sobre mim o peso do efeito, do resultado. Mas eu também não posso deixar isso de lado. Porque em muitas passagens na palavra de Deus a gente vê a ousadia dos apóstolos, até mesmo diante da perseguição, e outra, de muitos que foram perseguidos para o Evangelho chegar até a gente. Então, acho que dentro de tudo isso, Deus usa tudo. A gente nunca vai ter uma boa explicação assim, mas não dá para a gente largar a mão e dizer, sabe por quê? Porque a paixão que está em mim não me deixa, porque eu não faço só o que eu sei, eu faço o que eu sou. E se eu sou realmente alguém cheio do Espírito, o movimento é dele. Então, eu sou apaixonado pela graça do Senhor, porque diante do que a Bíblia me esclarece a meu respeito, se dependesse da minha participação, da força do meu braço, como a gente canta aqui, eu destinado a falhar, né, então ia ser falência sobre falência. Então, o texto que a gente viu na exposição que o Clóvis fez aqui, cara, eu recebi uma ordem, eu sou servo, né, eu entendi o amor de Deus por mim, Ele me traz para perto, me chama de amigo e fala, cara, olha só, faz essa parada aqui. Mas Ele também diz que a salvação pertence a mim, fica relax, não fica com essa crise que você vai ter que fazer e vai acontecer. Não, você tem que obedecer. A pregação é importante. Acima, você pode conversar com o André, não vai ter problema não, eu vou continuar falando como se você estivesse olhando para mim. Mas isso, a câmera está. Olha para frente, olha para frente. Só nós três, Só nós, a gente faz assim. É o repórter que pergunta e fica... Recebendo bronca do diretor, tá recebendo bronca do diretor. Tá nem aí com a gente. Desculpa, isso é maldade. Porque, a gente precisa se falar, os caras são amigos. Então é só, olha aqui para mim, não olha para eles não.
salvação pertence ao Senhor. A crise que a gente tem que ter é séria. Isso deveria tirar lágrima da gente, a gente deveria perder noite de sono, como eu já vi testemunho de gente aqui, de chorar por causa dos pais que ainda não conhecem o Senhor. Então essa crise é séria, mas salvação pertence ao Senhor, então não vai ser o esforço do nosso braço. O que Deus quer é que a gente obedeça, cara, prega, porque acima de tudo, a primeira pessoa que ouve a pregação é quem está pregando. Então o Evangelho está o tempo todo redirecionando os meus afetos, me equilibrando, me apontando para o alvo, lembrando a minha alma quem eu sou, qual é a minha identidade, a quem eu pertenço. Então, em primeiro lugar, a gente precisa pregar para a gente se manter humano, né? E aí, cara, a semente vai cair e Deus vai regar, como o Zé falou, Deus vai fazer a obra dele. Salvação pertence ao Senhor. Ele mandou Jonas pregar para Nínive. Jonas fez um trabalho porcão, né? Um espaço que era para percorrer Não tem nada contra porco. Não. Vamos mudar o adjetivo, senão depois os grupos de proteção, os animais vão não entendo esse negócio de futebol, não. É por causa de futebol, com trauma no futebol. Sim. Marcão não. Esse negócio de torcida. Marcão não entendeu a piada. etc. Eu não entendo nada dessas paradas. Então, deleta essa questão suína da ilustração. Obrigado. Então, Jonas espalhou o evangelho. Jonas obedeceu a Deus de uma maneira contrariado, percorreu o Nínive correndo, e o Senhor operou a obra. O Senhor salvou todo mundo, a galera lá virou irmão. Então assim, cara, obedece amarradão, se apaixona pelas pessoas, chore pelas pessoas, mas descanse na graça. É Deus que vai atuar pela graça, não é pelo nosso bom fazer. Porque isso que me dá tranquilidade e paz de eu aceitar um convite de subir num púlpito é por causa da graça. Se fosse por causa dos meus méritos, da minha intelectualidade, só a minha mãe sabe o que ela fez. Então, eu não subiria aqui, eu não aceitaria, não pegaria no microfone. É pela graça, sim. Tá? E eu sou mais apaixonado ainda por Jesus por causa disso. A gente, às vezes, confunde os papéis na missão, né? E Jesus não nos chama para fazer missão em nome dEle, mas Jesus me chama para fazer missão com Ele. Até porque, de uma forma misteriosa, Jesus disse que no dia do retorno, muita gente vai chegar com um currículo. Mas olha aqui o que eu já fiz, em seu nome. E aí Jesus diz assim, ok, mas você não fez comigo. Então, existe uma diferença muito grande entre fazer pelo nome e fazer com o nome. Porque à medida que eu me relaciono com Jesus e que Jesus é real na minha vida e que eu me torno amigo de Jesus, Ele está em missão. Jesus está em missão. E aí, enquanto a salvação é pela graça, a missão também é pela graça. Ela acontece, ela faz com que um cara como eu tenha o privilégio de participar do que Jesus está fazendo. E aí, eu tenho que ter toda a inquietude de querer participar disso e etc., mas o participar disso, fazer isso, não antecede o estar com Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma, à medida em que eu aprofundo o meu relacionamento com Jesus no meu quarto, quando eu abro a porta do meu apartamento, eu sairei cada vez mais em missão. Porque Jesus está em missão. Legal. Agora sim, mudando um pouco de assunto, mas dentro do mesmo assunto. A gente queria assim, ouvir de vocês como que foi a experiência que na vida de vocês, assim, de Deus usando os talentos de vocês, no caso do Marcão e do Zé Bruno, da música e do ministério Plantando Igreja do Galosa, como que Deus chamou vocês
vocês com os dons e talentos, como que vocês reagiram a isso, responderam ao chamado de Deus e o que vocês têm experimentado ao longo desse tempo? Acho que a vocação, ela é uma coisa que você descobre. Pelo menos comigo foi assim. Pode acontecer, e teve momentos no meio da caminhada, dias especiais, em que parece que algumas coisas, sabe, momentos de comunhão, seja num acampamento, seja um domingo à noite, ou até sozinho, lendo a palavra de Deus, sei lá, que você, caramba, meu, acho que Deus está falando alguma coisa aqui. Mas isso não é, pelo menos comigo, não foi um ineditismo, fez parte de uma lógica da caminhada, sabe? Muitas pessoas às vezes ficam esperando que se abra um girassol, apareça uma tartaruga com asas de libélula e fale com você: meu servo, venha. Pode ser. Pode ser. Pode. Quem sou eu para dizer? Ou troca o fornecedor desse negócio que você está usando. Ou fuma um outro aí, porque isso aí... Esse está chapado, né? Então, pode ser. Quem sou eu para dizer o que não acontece, né? Verdade. Paulo, por exemplo, ficou cego e o próprio Cristo falou com ele. Enfim, no meu caso, aqui é mais workshop do que aula. Sim. No meu caso foi uma coisa que foi acontecendo. Eu fui para a igreja, eu gostava de música, já gostava de ouvir. Cheguei lá, tinha um cara que tocava violão. Vamos aprender juntos, vamos para a escola. Dona Antônia dava aula no bairro de violão. Aí vamos fazer um conjunto, sabe? Aí você começa e as coisas parecem, ao mesmo tempo, paralelo a isso, você tem exemplos de gente que amava a Deus, piedoso, gente que ensinava a palavra e aquilo vai te apaixonando. É maravilhoso como as coisas acontecem no reino de Deus, como Deus usa uns aos outros. Esse termo uns aos outros, você vai encontrar uma pá de vezes no Novo Testamento, porque não tem razão de eu ter uma ligação com o meu Deus se isso não se transforma horizontalmente na minha relação e se essa relação também não me transforma, né? Então isso foi acontecendo. Então teve dias especiais, dias de confirmação, mas a jornada como um todo, eu vejo a vocação acontecendo ao longo de toda a jornada. E aí cada dia você vai aprendendo mais, depurando, aprendendo, estudando, melhorando, sei lá. Acho que é isso. Eu também nunca ouvi uma questão do chamado especial. Comecei a me envolver com música na igreja, porque depois de convertido eu comecei a gostar de rock. Então eu queria tocar rock de qualquer maneira. Como Mas eu estava crente pode gostar de rock? Hã? Crente pode gostar de rock? Não sei se crente pode, eu gostei. Sim. Então, e aí... Talvez eu não seja crente, roqueiro eu sei que eu sou. Então, e aí me juntei com outros sequelados da vida também, e a gente queria botar para fora as nossas patologias, psiquiatrias, não tinha dinheiro para gastar com psiquiatra, a gente montou uma banda de rock, né? Não, vamos tocar rock. E a gente achava que estava, ao mesmo tempo, expressando ali a nossa fé. No meu caso, eu achava assim, estou fazendo a obra do Senhor, mas o Senhor é que estava fazendo a obra, o Senhor é que estava me livrando, o Senhor que estava cuidando de mim, Deus estava usando aquele meu desejo particular, pessoal, para trabalhar na minha vida. Então, quando já maduro, né, com cabelo branco, se é que você me entende, com cabelo branco, que eu comecei a me envolver na comunidade da fé, que eu comecei a me envolver, a chorar com os que choram, é que eu fui me apaixonando pela questão do pastoreio, do cuidado com as outras pessoas. E aí as pessoas é que viram em mim alguma coisa que até hoje eu não vi. E eu fico sempre orando muito pelo pastor Henrique, pelo conselho da igreja, né, para que eu nunca os entristeça, os decepcione nesse sentido. Mas eu concordo com tudo que o Zé falou. O chamado acontece diariamente. Se Deus está diariamente chamando a gente para a gente permanecer firme no caminho, atendendo a voz dele, ao seu amor. Então, hoje eu olho para trás, vejo que a música, Deus que usou
a música, o fruto, o rock, para trabalhar na minha vida, que de repente eu não ia conseguir, por causa de uma opção de dislexia, assistir uma escola dominical direitinho. Então, ele, vou botar esse camarada numa banda de rock, senão eu vou perder esse camarada do rumo. Então, me botou lá na banda de rock e a gente foi crescendo apaixonado por Jesus. Deixa eu só falar uma coisinha que o Marcão citou aqui, que eu acho sensacional, é que talvez uma das coisas mais bonitas que pode acontecer com você, dentro da sua vocação, é que você nunca consegue enxergá-la. Né? Alguém fala, cara, que bom. É mesmo? Às vezes eu encontro alguém e fala, rapaz, teve um dia que você pregou um negócio, eu falo, Jesus, tem misericórdia, acho que eu falei que estragou a vida do cidadão. Não, foi muito bom para mim. Ufa, né? É essa coisa de que você, a vocação ela é muito maior do que você, é Deus, e você, diante de tudo, você se sente sempre uma pessoa que está... Um é devedor, eu sou devedor. Sou dos devedor, bárbaros, dos gregos, dos romanos... Menos os corintianos, esse não. Eles devem muito. Paulo cuida deles, né? Lá para Paulo cuida lá. Dele. Dentro disso, a vocação, ela é algo extraordinário. Mas eu tenho aprendido que Deus me chama para viver ordinariamente e deixar que Ele faça o extraordinário. Nós somos de uma geração que temos um oceano de elasticidade e 1 centímetro de profundidade. A gente se preocupa muito com a amplitude e pouco com a profundidade. Eu tenho vivido a vocação, e é pela graça isso, porque é apanhando que eu tenho aprendido isso, que a minha vocação acontece com um grupinho de 5 pessoas, onde eu derramo da minha vida sobre eles, eu me dedico, eu abro meu coração, eu mostro quem eu sou. Eu creio que Deus tem uma vocação para todos nós, para manifestar o reino dEle, e à medida em que a gente assimila a ideia de que o que eu preciso fazer é o ordinário, Deus começa a fazer o extraordinário. Eu estou do lado de 2 caras aqui que eu nunca imaginei estar. Nem eu. Ele achou que a gente ia morrer antes. Não Quase vai dar isso, tempo. quase isso. Não vai dar tempo. Mas, Ô, Pedro. mas assim, há 8 anos atrás, se alguém falasse que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, eu ia partir para a briga. Porque não tem como, e é um grande risco, a gente tentar viver a vocação numa amplitude extraordinária e esquecer de fazer o ordinário. Então, tudo que eu tenho vivido hoje na plantação de uma comunidade local, com todos os seus desafios, é porque tem muita gente que olha e vê glamour na coisa, né? Você plantou uma igreja. Realmente é algo maravilhoso, extraordinário, mas isso faz parte de um engajamento e de uma resposta ordinária de obediência. Então a gente precisa aprender a responder a vocação de forma extraordinária, profunda, e deixar Deus fazer a elasticidade que Ele quiser, a amplitude que Ele quiser nisso, né? Isso não tem muito segredo, isso é minha vida com Deus e como que isso vai caminhar. Vou tentar mudar um pouquinho esse assunto. A gente está falando muito aqui sobre essa questão do chamado para avançar e para evangelizar. E estou dando aquela pausa porque vai que... Né, faz a pergunta, de repente vocês... Eu acredito assim que talvez, eu acho que seja possível que muita gente que está aqui hoje esteja ouvindo, se não pela primeira vez, há muito pouco tempo, sobre as coisas de Deus, de Jesus, e agora entendendo que, poxa, eu tenho um chamado, Jesus me tem para uma missão que é dele e tudo mais.
na visão de vocês, o que de repente um jovem, um adolescente que está ouvindo hoje aqui vocês a primeira vez falando sobre esse monte de coisa e tal, e está pensando, caramba, eu quero evangelizar, eu quero realmente falar de Jesus para os meus amigos no colégio, na faculdade, no meu trabalho, o que eles podem esperar dessas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que de repente estão ouvindo pela primeira vez? Talvez muitos possam sentir de repente medo ou insegurança, ou não fazem ideia do que pode acontecer. Para essas pessoas que de repente estão com esse ânimo, assim, querendo falar de Jesus, hoje quando saírem daqui, ele e tal, o que na concepção de vocês, eles podem esperar dessas pessoas, e como que talvez possa ser a atitude delas diante dessas pessoas? Como que talvez possa ser uma abordagem legal para começar um papo nesse sentido e tal? Ontem eu ouvi a pregação do Léo, e ele falou algo que é muito real. O mundo está gritando por socorro. Esse é um ponto que a gente precisa entender, que quando eu saio daqui e quando eu entro na faculdade, trabalho, às vezes família, vizinhança, etc., as pessoas estão gritando por pedido de socorro. Então, a gente precisa entender isso e andar sobre essa cosmovisão. Okay? Dito isso, eu preciso entender que existem sinais que demonstram isso. E aí eu preciso aproveitar esses sinais. Então, deixa eu dar um exemplo prático aqui. Na semana passada, eu queria contar aqui, eu tenho exemplos de pessoas que estão fazendo, mas é algo que aconteceu comigo, e não é todo dia que acontece, mas nesse dia aconteceu e até hoje está ecoando em mim. Eu tinha saído da igreja com um amigo, com um discípulo, e a gente falando sobre obedecer a Deus numa perspectiva missional. Como eu sei o que é que Deus está querendo que eu faça? Né? Porque Jesus diz que Ele só faz o que vê o Pai fazendo. Jesus faz o que vê o Pai fazendo. Acho que essa precisa ser a nossa oração. Pai, eu estou entrando na faculdade. O que é que o Senhor está fazendo aqui? Estou entrando no trabalho. O que o Senhor está fazendo aqui? E aí, para tornar isso pragmático, eu falando sobre isso e descendo uma avenida de carro, eu de relance vejo um rapaz de muleta e com um pé engessado, alguma coisa assim, e era uma descida, então ele nitidamente estava parado, descansando para continuar a descida. E quando eu passei na hora, eu achei que tinha discernido ou escutado algo relacionado, quer saber como me obedece? Então vai lá e ora por ele. Eu não sou pragmático, eu tenho dificuldade de fazer esse negócio. E aí a minha primeira reação foi, esse negócio é da minha cabeça. Mas o negócio continuou e eu falei, Yuri, que era esse rapaz, cara, então, eu acho que Deus quer que a gente, quer saber como a gente faz o que Ele está fazendo, então vamos obedecê-lo. E eu voltei com o carro, e enquanto eu voltava com o carro, ele descia, ele continuou descendo a avenida, e era um lugar de difícil acesso para estacionar e tal, e fechou o sinal, e aí eu pensei, cara, ele vai passar direto, a gente não vai conseguir parar o carro. E tinha um supermercado com um estacionamento. E não é que o cara desce a avenida e ele entra no estacionamento e para. E aí eu falei, pô, Deus, tá de brincadeira, né? E aí eu entrei no estacionamento, parei o carro. Quando eu passo por ele, eu abaixei o vidro e falei, amigão, eu quero falar com você. Aí ele falou assim, amém. Cara, o que está acontecendo, né? E aí eu parei o carro e vi até ele, falei, cara, como você chama? Ele falou, Marcos. Eu falei, então, Marcos, foi no sábado da Páscoa, né? Semana passada. Eu falei, então, Marcos, cara, você conhece Jesus? E aí ele falou algo que todo mundo conhece a respeito de Jesus. Eu falei, não, cara, mas você acredita que ele está vivo? Aí ele falou assim, eu não acredito, olha o meu estado. Eu falei, cara, então, mas não era para você estar assim.
Eu perguntei, o que é que aconteceu no seu pé? Ele falou, eu caí num bueiro e eu quebrei ele em 2 lugares. O pé dele estava bem inchado. E aí eu falei, cara, eu posso orar pelo seu pé? E na hora, assim, a minha carne falando, você está maluco? E o Espírito falando, vai. E aí ele falou, pode, porque a coisa mais difícil que tem alguém rejeitar a oração. Né? Seja lá de que lugar vem a oração. Né? E aí eu peguei e eu abaixei, eu coloquei a mão no pé dele, e eu falei, Senhor, obrigado pela vida do Marcos, eu creio que você ama o Marcos, que você deu a vida do seu filho para morrer pelo Marcos. Ossos, em nome de Jesus, sejam regenerados agora. E aí eu ministrei mais um pouco, assim, e eu levantei, eu olhei para ele estava em choque e tinha lágrima correndo. Ele falou, cara, aconteceu alguma coisa. Eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou, posso colocar o pé no chão? Eu falei, vai com cuidado. Né? Vai com cuidado que eu sou presbiteriano. Eu sou presbiteriano. Eu que orei, não punha assim, tanto. Mas, cara, ele colocou o pé no chão e ele largou a muleta e saiu pulando. E ele não conseguia colocar o pé no chão. E ele desatou e o negócio tinha desinchado. Eu não sei quem Jesus curou, tá? Se foi ele ou se foi o meu coração. Os dois foram curados. Mas eu saí dali e Deus falando comigo assim, o meu reino chegou. Aleluia. As pessoas precisam saber disso. E as pessoas estão gritando por isso. Seja um doente, seja um ferido emocionalmente, seja lá qual for a área. Essas pessoas passam por nós o tempo todo. O tempo todo. Eu tenho certeza que você estuda com alguém que em algum momento pensou em tirar a própria vida. Está passando por questões complicadíssimas na família ou no trabalho. É mais simples do que a gente parece manifestar o reino de Deus. Então, nós precisamos estar atentos a isso, mas nós precisamos ter coragem para obedecer. Porque é Ele que está fazendo. E eu, enquanto orava, me vinha na cabeça, né, falando, Senhor, esse negócio é seu. E eu creio também que poderia não acontecer nada ali, mas Deus falou comigo, quer saber como a coisa funciona? Então me obedece. Deus mandou a gente sair, como o Clóvis falou, andando por aí, carregando o reino dele. Então acho que mais do que ver os sinais, a gente precisa começar a obedecer quando os sinais aparecem. Glória a Deus. Né? A igreja tem que louvar de pé, né? Como o pessoal fala. O amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Então, quando Deus coloca você diante de uma situação onde o Espírito fala, vai, faz, vai, ora, abraça. Cara, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. É o que os caras lá em Emaús falaram do coração arder. Quando você está lá na tua sala, na faculdade, cara, o coração ardeu, você foi tomado de compaixão, fala, ora. Às vezes você não tem que ter eloquência, falar, cara, posso orar por você, posso te abraçar, posso chorar com você. Meu irmão, o amor lança fora todo medo, todo medo. E aí você, cheio de amor, você não está preocupado com a eficácia, você não está preocupado com o número, você não está preocupado com o resultado. Você só quer amar, você só quer dar um abraço, orar com a pessoa, e aquilo vai mudar a história dos dois, né? De quem estiver perto. Quer falar, Zé? Tá tranquilo? Tem mais alguma aí? Não. Vou, de repente, já caminhar aqui para a última pergunta e vocês podem também falar aí na ordem que vocês acharem melhor, mas a gente está falando muito sobre essa questão da igreja avançada, do nosso chamado para falar de Jesus para as pessoas e tal, e a igreja, eu digo aqui a igreja, né? A igreja de Cristo avançando. Na visão de vocês, assim, quais os riscos, se é que hoje existem riscos, a igreja ou cada um de nós aqui individualmente corre enquanto a gente prega o evangelho, enquanto a gente vive de acordo com o que a Bíblia ensina para a gente, né? Ou quais os riscos que a gente está na iminência de começar a correr?
Quer dizer, iminência de correr. Fui redundante aqui, mas enfim, na visão de vocês. Os riscos são. Paulo fala que para uns nós teremos perfume de vida, para outros cheiros de morte. Cara, mas não é pra gente, nós não vamos saber. Quem sabe é a pessoa que está tendo contato com a gente. Então, eu tenho que partir sempre achando que eu tô cheiroso, que eu vou ser cheiro de vida, que eu estou perfumado para as outras pessoas. Então, eu tenho que viver buscando isso que a gente falou, testemunhou aqui, amar as pessoas, às vezes ser firme, ser duro. E aí vão ter momentos em que as pessoas vão simplesmente deixar a gente, não querer mais se relacionar com a gente, vão bloquear a gente no Face, glória a Deus por isso, e aí a gente vai vivendo. Uma galera que andava com Jesus parou de andar com Jesus, né, quando ele apertou o parafuso, porque aquilo era amor, tinha que mostrar para eles o que era o reino. Então, essas coisas são inerentes de quem recebeu o chamado para ser sal e luz. Então, os filhos quem ainda está apaixonado pela desobediência não vai gostar do sal, não vai gostar da luz. E o Senhor que está com a gente vai dar força para a gente resistir o tipo de pedrada, de paulada, de recusa, seja ela de que tipo for. Então, a minha maior preocupação não é com a reação das pessoas, mas entristecer o meu Senhor com alguma reação não movida por amor. Eu falei aqui no início brincando, mas é uma linha muito tênue de você estar fazendo a coisa e não estar fazendo aquilo com amor. Eu já me peguei muitas vezes sendo arrogante, achando que estava ganhando a discussão, né? Que quando você perde o amigo, você perdeu tudo. Você perdeu, não era nem para ter começado aquele negócio. E às vezes, encharcado de arrogância, fazendo o que na prática, no que na teoria era para estar fazendo, mas sem amor nenhum. E queria mais que o cara fosse para o inferno, né? Se Deus examinasse meu coração, ia ver lá, inferno, inferno, inferno. Mas estava lá, falando do Senhor, do amor, não sei o quê, mas não estava com amor. Então, o maior risco nessa história do avançar como igreja, que a gente tem que ser ousado. Jesus falou que ele dá para a gente um espírito de ousadia, não é um espírito de meu professor. Meu irmão, perca o ano, seja reprovado, receba uma carta do diretor da faculdade te expulsando, mas, cara, a gente tem que ser ousado. Então, assim, a galera que está na escuridão fala uma porção de abobrinha, e a gente fica, ele vai me reprovar, ele vai me dar 0. Não. Falei, o Jesus que eu conheço não é esse aí não é esse aí não. E lança as perguntas em amor, né? O Espírito Santo já falou que em amor, Marcão, em amor. Então, professor, não grita não, tá? Não grita não, professor. Seu idiota. Não. Com todo amor. Então, amado mestre, né? Com amor. E lança as perguntas, né? Minha maior preocupação é com a minha reação. A minha reação, eu tenho medo do Marcão, que eu não conheço direito. Eu não vou falar muito, senão eu vou estragar o que eu vou falar à noite. Aí... Tá, economiza. Tenho que economizar, é muita pergunta, daqui a pouco não tem mais o que pregar, né? Mas eu vou junto com o Marcão mesmo. O maior risco somos nós mesmos. O maior risco que você tem é você. Está dentro da sua camisa o seu risco. Isso aí. O meu também está aqui. E nós temos, e aí também isso é histórico, aí sempre existe uma parte da igreja que prefere abrir concessões para não correr esse risco, né? De ficar bonitinho, politicamente correto e satisfazer todo mundo, e, enfim. Então, eu concordo, o maior risco é o que é que a gente faz com isso, né? Legal. A gente queria agradecer, assim, de coração mesmo a disponibilidade de vocês. E aí, assim, daqui a pouco tem mais Galosa 5h30, o Zé Bruno de noite. Então, agradecer, dizer que foi bom pra caramba o papo, abençoou muito a nossa vida. A gente trocando ideia e vem um monte de verdade que a gente precisa aplicar na nossa vida, no meio do gol. Então, enriquece demais
ouvir gente de fora, ouvir gente que está passando por outras questões em outros lugares, isso encoraja a nossa vida, pô, bom demais. Aí, finalizei. Vamos pro intervalo lá, mas vamos antes, pô, louvar a Deus aí com uma salva de palmas pela vida da galera. Valeu demais, valeu demais. Galera,